Graça e paz. Hoje é dia 30 de abril de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor e graças a Deus a minha voz está bem melhor, né? Hoje nós estamos na dispensação do Senhor, aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. O título da nossa meditação hoje é Dia do Senhor. Ter o Espírito Santo é um dos maiores privilégios que o cristão conhece. Na pessoa do Espírito Santo, Deus habita em nós aqui na terra. Será que sempre fazemos bom uso dessa dádiva? O apóstolo João, que sempre teve um relacionamento especialmente próximo com o seu Senhor, viu-se arrebatado no dia do Espírito do Senhor. Isso merece ser imitado. O dia do Senhor. O primeiro dia da semana pertence ao Senhor. João se lembrava disso mesmo na solidão dos dias na ilha de Patmos. Para onde havia sido desterrado, estar no Espírito significa manter distância, mais do que normalmente, de tudo que atrapalha o silêncio da comunhão com o Senhor e prejudica a disposição interior de receber sua palavra. Então o coração está direcionado exclusivamente a Deus, para Deus, e o ouvido estará aberto para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa glorificá-lo, tomando o que é dele para nolo anunciar. João 16,14. Como costumamos passar o dia do Senhor? Será que deixamos de ouvir boa parte que Ele quer que nos comunicar, porque não nos afastamos o suficiente do ruído dos assuntos terrenos? João estava nesta ilha deserta pelo testemunho de Jesus Cristo. O Senhor quer conduzir também a nós para um lugar deserto, para podermos nos concentrar totalmente nele. Marcos 6,31. Por isso, precisamos nos guardar da tentação de misturar interesses espirituais e naturais no dia do Senhor. Quando voltamos nosso coração totalmente para o Senhor, podemos receber sua bênção de forma completa, além de obter as forças necessárias para vencer a luta da fé na semana que se inicia. Aleluia! Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 25 ao 48. Eu quero compartilhar com você, eu não posso deixar de compartilhar a palavra do Senhor. Deus tem sido tão misericordioso, meus amados. Deus tem sido tão bondoso, que eu fico assim maravilhada por estar entendendo a palavra do Senhor. Confesso a você que cada dia mais eu sinto mais prazer em Deus, mais prazer nas coisas de Deus. Nós lemos, sobre ontem, a questão aí dos enviados de Cornélio a Jope para falar com Pedro. Pedro então segue com eles e hoje nós iniciaremos então Atos 10, a partir do verso 25, que diz: Aconteceu que indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, prostando-lhe aos pés, o adorou. Olha aqui a reverência de Cornélio para com Pedro. Mas Pedro o levantou dizendo: Erga-te, que eu também sou homem. Pedro ali não se sentiu envaidecido, Ele tratou logo de se justificar. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ao mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu então Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro, que se achava este hospedado na casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem vir aqui. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro falou, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra de Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A estes ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anterior escolhidas por Deus. Isto é a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. E assim cede até o 48. O Espírito desce sobre os gentios. Olha a comunhão daqueles profetas. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água que não seja batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aleluia! Olha que graça maravilhosa é sobre aqueles que estão em comunhão com Deus. João era companheiro e irmão, que ele estava na luta. Diz a palavra: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele se achou ali na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É hoje. Pode ser hoje o dia do Senhor para você. Pode ser hoje o dia do Senhor para mim. E ele ouviu de trás dele uma grande voz como de trombeta. Imagina o som dessa voz, meu amado. Imagina a sensação de ouvir essa voz como som de trombeta. O Espírito Santo falando com João. Assim o Espírito Santo pode falar comigo, com você. Basta que nós estejamos em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Aqui, como foi na vida de Cornélio, que estava orando, Deus falou com ele, Deus desceu na frente dele, como um anjo com roupas resplandecentes, e falou para ele ir até tal lugar, mandar alguém até tal lugar e ali encontrar Simão Pedro.
E lá também Deus havia dado a visão para Pedro. Quando ele se junta, ele diz que Deus não é Deus de confusão, que é Deus de entendimento, que Deus não faz acepção de pessoas, que todos aqueles que se achegam a Deus, Deus se achegará a essas pessoas. E assim testifica a união e a comunhão em Deus, através do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí com você, testemunha em outro país, quando há comunhão entre os servos de Deus Altíssimo. E assim o Espírito desce sobre todo aquele que invocar. E muitos serão curados, muitos serão restaurados, muitos serão livres do poder do diabo, porque há em Cristo poder para restaurar, ressuscitar, renovar, reforçar, reanimar e o principal, dando salvação. É assim que o Espírito Santo de Deus quer agir na minha, na sua vida, na nossa vida. E hoje pode ser o dia do Senhor para mim e para você, sim. Por que não? Eu quero lhe deixar hoje esta meditação. Gostaria muito que você pensasse nisso, meditasse nisso e vivesse esse dia como se fosse o último da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia.